Olá, cumprimento todos com a paz do Senhor. Queremos dar início à nossa quinta lição. E antes de dar início à nossa quinta lição, nós queremos destacar que na nossa quarta lição nós chegamos ao momento da decisão do discípulo e a importância da gente atrelar o convite, a consciência do chamado de Jesus. A consciência de que o chamado de Jesus envolve o abraçar o reino de Deus, envolve estar disposto a viver uma vida em submissão, em gratidão, reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida, né? Por isso nós trabalhamos fortemente a pérola de grande valor na lição número 4, e esse tema vai ser completado na lição número 6, o discípulo de Jesus. E de forma que a lição número 6 aparentemente é uma das lições mais pesadas desse curso, porque vai falar fortemente da morte do eu, do negar-se a si mesmo, carregar a cruz. E o propósito da lição número 5, nós vamos ver aqui no material destinado ao professor, é reforçar a fé na divindade de Cristo e a confiança do discípulo em Cristo como seu Senhor, com o fim de prepará-lo para encontrar com a lição número 6, que vai trabalhar fortemente a morte do eu. Os pilares a serem trabalhados nessa lição número 5 são os 4 pilares: comunhão com o Espírito Santo, devocional diário, a ressurreição e o compromisso com o discipulado de Jesus. O hino da lição é o extraordinário J, e os hinos complementares: soberano, Armando Filho, sou o milagre, voz da verdade, e o escudo, voz da verdade. O anexo, o único mediador. Nós queremos chamar a atenção que a proposta dessa lição é destacar Cristo como merecedor de toda a honra, de toda adoração. Foi assim nas cartas dos apóstolos, foi assim no registro do crescimento da igreja primitiva. Tudo era feito em nome de Jesus, e a Ele era adorado, a Ele era dada adoração, veneração, ações de graças, louvores. Em seu nome se pregava o Evangelho, em seu nome oravam-se pelos enfermos. Tudo centrava-se no nome de Jesus. Inclusive a Bíblia registra que no céu, onde estaremos, toda adoração, todo louvor será destinada ao que está sentado no trono, ao Deus Pai e a Jesus, o Cordeiro de Deus. No decorrer dessa semana, nós teremos a oportunidade de ministrar o coração do nosso discípulo sobre a fidelidade, sobre a grandeza, a soberania de Jesus. E o texto Romanos 8, 31 e 39, que é o cântico da vitória: quem nos separará do amor de Deus? Será angústia, tribulação, fome, nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo que nada, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, poderá nos afastar e nos separar do amor de Deus em nossas vidas. Aleluia! Então, essa semana é a semana que nós vamos ter a preocupação de edificar a fé do discípulo no senhorio e na soberania de Jesus. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja a obediência, a morte do eu, o negar-se a si mesmo, mas é gratificante ter o nosso senhorio, o nosso governo confiado nas mãos de Jesus, que é um Deus tão santo, que é um Deus tão amoroso e tão fiel. Aleluia, Jesus. E nós poderemos, aqui a revista Subsídio do Professor ainda, ela aponta que devemos ministrar o tema de gratidão e reconhecimento ao coração do discípulo. João 6, versículos 66 e 68, muitas pessoas ouviram as duras palavras de Jesus e escolheram abandoná-lo. Lucas 17 a 18 mostra 10 leprosos. Foram 10 que Jesus curou e somente um voltou para agradecê-lo.
O amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14, que se um morreu por todos, logo todos devem morrer por Jesus. Né? E a importância do reino de Deus, encontrar a pérola de grande valor, estar disposto a perder tudo em função do reino de Deus. E na verdade nós não perdemos, nós ganhamos, né? Porque nós confiamos o controle e o governo da nossa vida na mão de Jesus. Então, com essas introduções, que basicamente se resumiram mais na ministração que o discípulo vai tentar fazer na vida do seu aluno, do discipulador vai fazer na vida do seu discípulo, do seu aluno, durante a semana, para edificar a fé dele e prepará-lo para a lição número 6. Então, vendo essas ponderações da parte do professor, vamos entrar na lição que, conforme a instrução do professor, nós somos orientados a começar com o hino do Jota. É um hino de adoração, é um hino tremendo. Eu vou botar aqui pouco para a gente não gastar tanto tempo da nossa aula. Esse hino, ele destaca e exalta a divindade de Cristo. Né? Ele é antes e depois, o princípio e o fim, o único e verdadeiro, o último e o primeiro. Ele veio até nós, sofreu, chorou, pagou um preço alto pelos nossos pecados, foi traído, foi transpassado, crucificado, o Rei que despiu-se de sua glória no corpo mortal. Louvado, nós te agradecemos, Senhor, por ter pago um preço pelos nossos pecados. Oh, meu Deus! Só glória, crescendo. E aí você convida o seu discípulo a adorar o Senhor, a adorar o Cordeiro. Ele é o Senhor dos Senhores. Adorai ao Cordeiro de Deus. Exaltai ao Cordeiro de Deus. Digno de abrir o livro, desatar o selo. Aleluia, Jesus. O Santo Pai. Amém. Então, com esse hino, nós introduzimos a lição. Recomendamos mais uma vez você imprimir a letra do hino, passar para os seus discípulos e juntos adorarem o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir aqui a lição número 5, que tem como título Jesus Cristo, o Senhor, e o texto epígrafe abaixo do título, o texto de Tomé, que nós vamos ler muito em breve, o João 20, 27 e 28, e nós queremos começar já lendo parte de um sermão intitulado como Uma Vida Solitária. Começa assim, só um parênteses, vamos simular agora como fazemos na apresentação dessa lição com um aluno. Vamos chamar esse hipotético aluno de João em eventuais momentos e vamos seguir. É uma lição longa, nós precisamos, não é uma lição que dá para ver minuciosamente a lição e o anexo junto. Ou você marca um dia para ver a lição e outro dia para ver o anexo, mas se o seu aluno tiver estudado a lição e o anexo, dá para você ver bem a lição e só comentar e sintetizar o anexo. É o que eu pretendo fazer aqui nessa apresentação, tá? Partindo do pressuposto que ele estudou o anexo. Caso ele não tivesse estudado o anexo e eu considerasse relevante o tema do anexo, nós iríamos marcar um próximo encontro só para estudar o anexo, ver passo a passo com ele. Mas do contrário, a gente, regra geral, recomenda que se faça uma breve síntese do anexo
e na lição número 5 destacar o máximo possível da própria lição, que está mais, vamos dizer assim, o anexo é mais fácil de entendimento e a lição é preciso de alguns comentários a mais, além do que está aqui na lição, para ter um melhor aproveitamento por parte do aluno. Ok? Mas vamos lá. O mundo jamais foi o mesmo desde que nas terras da Palestina nasceu Jesus. Ele nasceu numa vila obscura, filho de um camponês, cresceu em outra vila, onde trabalhou como carpinteiro até os 30 anos. Então, por 3 anos, foi pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, nunca teve um escritório, nunca constituiu família, nem teve casa. Ele não foi para a faculdade, nunca viveu numa cidade grande, nunca viajou a mais de 300 quilômetros do lugar onde nasceu, nunca realizou as coisas que normalmente acompanham a grandeza. Ele não tinha credenciais a não ser ele mesmo. Tinha apenas 33 anos quando a onda da opinião pública voltou-se contra ele. Seus amigos fugiram. Um deles o negou, foi entregue aos seus inimigos e sofreu zombaria durante seu julgamento. Foi pregado numa cruz entre 2 ladrões. Enquanto estava morrendo, por meio de sorte, seus executores disputavam suas roupas, a única coisa material que tiveram. Quando morreu, foi colocado numa sepultura emprestada, por compaixão de um amigo. Veja que situação. O que é que tinha na vida de Jesus até esse momento, até o momento da sua morte, que levava a crer que ele ia ter esse impacto todo na sociedade, em diversas gerações, alcançando a nossa geração, dividindo a história no antes e no depois. Veja, vamos continuar a leitura. 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Sinto-me plenamente confiante quando digo que todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já discutiram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não afetaram a vida do homem nessa terra tanto quanto aquela vida solitária. Somente o fato da ressurreição explica o impacto que Jesus Cristo, o personagem Jesus Cristo, que é um personagem historicamente comprovado, causou em toda a humanidade, por todas essas gerações. Entretanto, para alguns, ele é apenas um homem especial. Há alguns que afirmam que ele foi um grande homem. Tudo bem, mas concebê-lo como divino já é demais. A Bíblia confronta tais pessoas e mostra com muita clareza a divindade de Jesus, desde as declarações de Jesus, desde aos ensinamentos dos apóstolos para as igrejas que foram formadas, desde o tratamento que os apóstolos dispensavam a Jesus como Deus, desde a reação dos opositores de Jesus, que passaram a querer matar Jesus a partir das suas declarações, porque se julgava ser igual a Deus, desde as profecias do Antigo Testamento, desde a revelação do que vai acontecer no céu, toda a Bíblia está escancarado e está muito claro a divindade de Jesus, tanto que na nossa revista afirma uma frase de um pregador, que quem puder ler o Novo Testamento e não puder ver que Jesus é mais do que um mero homem, pode também, num dia sem nuvens, erguer os olhos aos céus e não ver o sol. É claro a divindade de Cristo, o senhorio de Cristo, e esse é o nosso propósito nessa lição, edificar mais ainda a nossa fé. Nós vimos na primeira lição que Ele criou todas as coisas, mantém todas as coisas, e nós fomos criados para o louvor da sua glória. Compete-nos aqui agora confiar a Deus todo o nosso ser, confiar todo o nosso caminho, confiar o nosso caminho ao Senhor com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Submeter ao senhorio de Jesus, porque Ele é o grande Deus Criador dos céus e da terra, o único merecedor de nossa adoração, louvor e exaltação. Mas vamos prosseguir na lição.
Para os escritores do Novo Testamento, Jesus é Senhor, ou seja, é Deus. Há de se destacar que era muito difícil para os apóstolos crer em Jesus como Deus, porque a religião, o judaísmo, o Antigo Testamento, eles foram doutrinados, eles foram ensinados que só deviam adorar a Deus, e Deus era espírito. Deus não se fazia em forma de homem, não se fazia em forma de animais, de astros celestes, nem de imagens. Por isso o mandamento de Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem lhe darás culto, nem de coisa, nem imagem de coisa que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem lhe darás culto. Então, todos eles eram voltados a uma religião monoteísta, um único Deus. Só que no próprio Antigo Testamento nós vamos ver que algumas profecias já apontavam para o menino que ia se nascer de uma virgem, e esse menino seria a encarnação, seria Deus tomando a forma de homem, né? Mas para eles foram muito difícil, mas eles foram aos poucos se surpreendendo, se maravilhando com Jesus. E em alguns momentos eles perguntavam entre si: quem é esse que até as ondas e o vento lhe obedecem? Teve uma certa vez que Jesus foi colocado diante dele um paralítico. A casa estava cheia, os amigos desse paralítico foram pelo telhado, abriram o telhado, colocaram ele lá dentro. E Jesus se moveu de compaixão, de íntima compaixão por aquele homem, e ministrou uma palavra de perdão de pecado. Disse: filho, teus pecados estão perdoados. As pessoas que estavam ali eram religiosas e começaram a falar em seu coração: quem é esse que pode perdoar pecados? Porque somente Deus pode perdoar pecado. E é verdade. A Bíblia dá bases que somente Deus pode perdoar pecados, mas Jesus era o próprio Deus. E Jesus responde às afirmações daquelas pessoas que estavam ali, afirmando que julgai se é justo, julgai qual é o mais fácil dizer: levanta-te, perdoados estão teus pecados, ou dizer para ele: levanta-te e anda, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu te digo, levanta-te e anda. E louvado seja o nome de Jesus, porque no mesmo instante aquele homem levantou-se, tomou o seu leito e saiu glorificando a Deus, e foi provado ali que Jesus era o Filho do Homem que tinha poder para perdoar os pecados. Uma outra passagem que mostra os discípulos tratando Jesus como Deus é a passagem que Jesus aparece para Tomé após a ressurreição. No primeiro aparecimento de Jesus para os seus apóstolos, Tomé não estava presente. Os 10 apóstolos estavam lá, e quando Tomé volta, ele é surpreendido com o anúncio de que Jesus havia aparecido para eles. Então Tomé se nega a crer, diz que não consegue crer se ele não tocar, se os seus dedos não transpassar sua mão e verificar os furos. Se ele não vê com seus olhos, ele não vai poder crer. Quando Jesus, depois de 8 dias aproximadamente, aparece para todos os seus apóstolos, Tomé estava presente. Inclusive esse dilema da vida de Tomé, como foi difícil esses dias de Tomé, testemunhar acerca da ressurreição de Jesus. E nós estamos recomendando como filme desse curso o Apóstolo Tomé, que se encontra inclusive no YouTube. Mostra muito bem a atmosfera, mostra muito bem o desafio que era professar fé em Cristo como que havia ressuscitado entre os mortos, quando os religiosos da época já tinham divulgado que foram os apóstolos que tinham roubado o corpo de Jesus. E Tomé ficou ali entre a acusação dos religiosos, entre o testemunho dos apóstolos, sem conseguir crer, sem também acreditar que os apóstolos seriam capazes de roubar o corpo, mas ele estava perdido em sua fé, naufragando em sua fé. Foi quando Jesus apareceu e disse: vem cá, Tomé, passa o teu dedo. Ele preservou algumas marcas, né? E Tomé
quebrantado, se ajoelha, se prostra e diz: Senhor meu, Deus meu. De uma forma clara e direta, trata Jesus como Deus. Né? E a revista trata aqui outra declaração muito forte que confirma o senhorio de Cristo é a afirmação: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Com essa declaração, Jesus estava se igualando a Deus. Né? Haja vista a forma de Deus ter se identificado a Moisés. Quando Moisés perguntou o seu nome, nós já explicamos isso nas aulas anteriores. A pré-existência afirmada por Cristo, bem como a utilização da expressão eu sou, igualando-se a Deus, fez com que os seus ouvintes pegassem pedra para atirarem. Então a reação dos ouvintes, dos opositores de Jesus, mostram claramente qual era a intenção do próprio Cristo. Né? Então João 8,59 demonstra que eles acharam um absurdo Jesus falar que era antes de Abraão existir, como se fosse o próprio Deus, e resolveram matar Jesus, resolveram tramar planos para matar Jesus. A mesma reação se encontra lá em João 5,18, quando Jesus se identifica como filho de Deus, que Deus era o seu pai, que naquela cultura era algo novo. Nós também já falamos isso, acredito que na nossa lição número 1. A partir dessas afirmações temos uma alternativa: reconhecer que de fato ele sabia muito bem o que estava fazendo e por diversas maneiras e de muitos modos afirmou sua condição divina, cabendo a nós reconhecê-lo como Senhor e Deus das nossas vidas. E você, reconhece Cristo como Senhor e Deus da sua vida? Certa vez, Jesus perguntou: que diz os homens acerca do Filho do Homem? Aí os discípulos disseram: olha, alguns estão dizendo que você é Elias, outros dizem que você é Moisés, outros dizem que você é um profeta. E Jesus respondeu novamente, perguntou novamente: e vocês, o que é que dizem acerca de mim? Aí Pedro, usado pelo Espírito Santo, falou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és Deus, tu és da mesma essência de Deus, tu és da mesma natureza de Deus, tu és o Filho do Pai que se encarnou. Louvado seja Deus. E nós temos, amados, o testemunho do Pai, desde as profecias do Antigo Testamento, há diversos episódios na vida de Jesus em que Deus cuidou de testificar a divindade, a natureza de Jesus e a sua missão. Nesse quadro aqui, nós vamos ver alguns tópicos que vão mostrar como que a divindade de Jesus, a sua missão e a sua natureza foi atestada pelo próprio Deus. Né? O primeiro tópico, as profecias messiânicas. Isaías capítulo 7, versículo 14, foi predito pelo profeta Isaías há mais de 600 anos antes de Cristo. Assim está escrito na palavra de Deus: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. O anúncio do nascimento de uma criança através de uma virgem, e o nome daquela criança seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Capítulo 9, versículo 6 de Isaías, o profeta continua profetizando o nascimento dessa criança, e ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aquele menino que haveria de nascer da Virgem seria Deus conosco, e o governo estava sobre os seus ombros, toda a autoridade, todo o governo, todo o domínio. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Deus Poderoso. Nitidamente, as profecias apontavam para o Messias
que deveria nascer de uma virgem e que seria o próprio Deus se encarnando na forma de homem. Por isso que João, capítulo 1, por isso e pela forma também como Jesus defendeu sua divindade, que João no capítulo 1 fala que e o verbo se fez carne, o verbo que estava com Deus, que era Deus, que fez todas as coisas, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, outra passagem que mostra a divindade de Jesus é no anúncio do seu nascimento para os seus pais. Na primeira passagem que a gente aponta aqui, é Lucas capítulo 1, versículo 30 a 35, o anjo Gabriel, ao falar com Maria, fala que você ficará grávida, versículo 31, e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Então ele será chamado Filho do Altíssimo. Louvado seja Deus. José, ao descobrir a gravidez da sua noiva, pensou em abandoná-la em secreto, porque era um homem justo e não queria causar transtornos para a vida dela, mas quando estava prestes a abandoná-la, um anjo apareceu em sonhos, e veja o que esse anjo falou para José em Mateus capítulo 1, versículo 20 ao 23. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá chamar-lhe o nome de Jesus, que quer dizer Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha o anjo revelando a missão de Jesus. Jesus, ele não veio para apenas ensinar lições de ética e de moral. Ele veio com a missão de morrer pelos nossos pecados. Ele veio com a missão de como um cordeiro substituto. E o anjo que estava falando com o pai adotivo de Jesus, José, já disse: o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que coisa tremenda. Versículo 23, versículo 22. E tudo isso, José, aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor predissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então o anjo lembra a profecia que nós lemos de Isaías, que uma virgem ficaria grávida e daria à luz um filho que se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. No outro episódio, no nascimento de Jesus, é tremendo o nascimento de Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 10. Nessa passagem do nascimento de Jesus, que é o próximo tópico, nós temos a figura do pai comemorando o nascimento do seu filho. Os pastores estavam no campo, Deus não se conteve de alegria no céu, convocou uma comitiva de anjos, abriu um portal no reino dos homens para o reino celestial, e um anjo começou a conversar com aqueles pastores dizendo que boas novas vos traz. Vamos ler Lucas 2, versículo 10. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhe será por sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma multidão de exércitos celestiais apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais ele concede o seu favor. Eu lembro, ao ver essa passagem, do sentimento de entusiasmo e emoção que eu fiquei ao ver o nascimento dos meus filhos. Lembro com muito detalhe o nascimento dos meus filhos, e como também eu fiquei entusiasmado e desejoso de dividir
as boas novas com familiares, amigos, parentes e até mesmo pessoas não conhecidas. Eu tinha que me segurar, porque a minha vontade era qualquer pessoa que passasse naquele corredor, eu parar e dizer: amigo, por favor, me dê um minuto de atenção, deixa eu dividir com você a minha alegria. Aquela criança ali, ó, tá vendo? Tinham várias crianças na sala. Aquela criança, naquela manjedourazinha ali, é meu filho. Deus que me deu, é um servo de Deus, é um cabra macho. E a alegria era muito grande. E nós vemos exatamente essa postura de pai ao ver o nascimento de Jesus. Ele não veio num nascimento suntuoso, olha, aquele que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas pela força do seu poder, se humilhou e nasceu de uma forma humilde e veio uma manjedoura, mas o seu pai estava lá em cima, não se aguentava de felicidade. E ainda que ele nunca foi plano dele de rasgar o que separa o reino celestial do reino dos homens, e ele espera que os homens se submetam mediante a fé, não mediante ao que constatem com seus olhos, né? Mas naquele momento ele não se segurou, ele rompeu com a divisão entre o reino dos homens com o reino celestial. Para aqueles pastores, homens simples, não eram reis, não eram governantes, não eram religiosos, não eram sacerdotes, não eram homens com maior expressão na sociedade daquele tempo, eram homens do povo, mas ele não se conteve, ele convidou uma comitiva de anjos. Aqueles anjos louvavam a Deus dessa forma: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais ele concede o seu favor. O favor de Deus estava sendo concedido aos homens, a graça de Deus, o presente de Deus, o dom gratuito de Deus. A nossa salvação estava sendo entregue ao mundo, ao nosso meio. Ele se esvaziou e se fez homem, um bebê, e o pai estava sem se conter. Não que fosse o nascimento, não que aquele fosse o momento inicial de Jesus. Jesus existia desde o princípio, mas aquele nascimento no mundo dos homens fez o pai se expressar dessa forma tão entusiasta, né? E isso me chamou muita atenção como testemunho do pai acerca da natureza do seu filho, de Jesus como seu filho. O batismo de Jesus, em Mateus 3, versículo 16 e 17, também registra que quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio até ele em forma de pomba, e uma voz dos céus rasgou os céus e disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Os milagres que Jesus praticava também atestavam a sua origem, atestavam que ele veio do Pai, que ninguém poderia fazer o que ele estava fazendo se Deus não o aprovasse, se Deus não estivesse com ele. Foi essas conclusões que Nicodemo chegou em João 3:2. A transfiguração de Jesus é outro evento que o Pai destaca que toda a atenção da igreja deve ser voltada exclusivamente a Jesus. Não existe Moisés, não existe Elias, não existe Paulo, não existe Maria, não existe João. A ninguém deve ser devotada a atenção, a ninguém deve ser dividida a atenção. Toda a nossa atenção, toda a nossa devoção deve ser devotada a Jesus. Veja que passagem tremenda. Eu recomendo você ler com o seu discípulo, com o seu aluno. Deve ser uma passagem nova para ele, que ele deve estar lendo João, e essa passagem está em Mateus. E nessa passagem você vai constatar que em um dado momento do aparecimento de Moisés e Elias, os discípulos quiseram propor que fizesse uma tenda, ou seja, como se nos dias de hoje fosse uma tribuna, né? Para que cada um pudesse ter a sua vez de falar, cada um pudesse ter o seu momento de falar. No momento que eles quiseram colocar Moisés na mesma posição de Jesus, na mesma posição de Elias, uma voz do alto ofuscou Moisés e Elias, destacou a Jesus e disse: este aqui
é o meu filho amado, a eles vocês devem escutar, a eles vocês devem construir essa tenda, não aos outros, né? Então ficou muito claro ali, pelo próprio testemunho do Pai, que toda a atenção da igreja devia estar voltada a Jesus, nessa passagem. O anúncio da sua morte, Jesus estava anunciando que convinha que ele ia cair, assim como o grão de trigo cai na terra e morre para gerar muitos frutos, ele estava indo para a sua morte, e ele disse: Pai, eu não te peço que me livre dessa hora, porque para essa hora eu vim. Eu peço para que o Senhor glorifique o teu nome através da minha vida. Aí uma voz rasgou os céus mais uma vez e disse: eu já tenho glorificado e glorificarei ainda mais. As pessoas ficaram atônitas e disseram: um trovão, foi um anjo que bradou. E mais uma vez o testemunho do Pai ali testificando a missão e o propósito de Jesus de glorificar a Deus através da sua morte, através do seu sacrifício pelos nossos pecados. Na morte de Jesus, Mateus 27, versículo 45 e versículos 50 a 54, a Bíblia registra que do meio-dia até 3 horas da tarde houve trevas, escuridão. Então, aquelas mesmas pessoas, os mesmos executores que chacotearam, que bateram Jesus, que cravaram Jesus na cruz, ao presenciar todos os fatos que se seguiram, eles caíram forte temor no coração, porque quando Jesus disse: tetelestai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e desfalece na cruz, no exato momento que ele desfalece, começa a ver um terremoto, que as paredes do templo são trincadas, o véu que separava o santo dos santos e o lugar santo é rasgado de alto a baixo, e aquelas pessoas que estavam ao pé da cruz batem um forte temor e falam: verdadeiramente, nós matamos o Filho de Deus. Eles reconhecem Jesus como Filho de Deus. Mesmo os soldados tinham dividido as suas vestes. Então, mais uma vez, o testemunho do Pai se expressando na natureza, chorando, ofuscando a glória do sol em pleno meio-dia, trazendo terremoto. O Pai que não se conteve e trouxe um coral de milhares de anjos para o nascimento do Filho, fez a natureza gemer com a morte de Jesus. Aleluia. No ato da ressurreição de Jesus, Pedro fala em Atos 2, 23 e 24 que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, a evidência da ressurreição é mais um testemunho do Pai acerca da natureza do Filho. E a revelação apocalíptica, o que vai acontecer no céu. A Bíblia descreve que no céu nós iremos devotar toda ação de graça, todo louvor, toda adoração, toda honra ao Pai e ao Cordeiro, ao Filho, seja todo povo de toda tribo, língua e nação. E há mais nenhum homem que passou pela terra. Toda a Bíblia aponta a veneração a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, como podemos constatar nas referências acima, o Pai projetou diversos momentos nas Escrituras para que você reconhecesse o Filho, não apenas como Salvador, mas como Deus e Senhor, merecedor de toda a honra e toda a glória. Por isso a igreja primitiva cresceu engrandecendo somente o nome de Jesus. Veja que texto lindo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipenses, e eu recomendo que você leia esse texto juntamente com o texto de Efésios capítulo 5, versículo 18 e 20, e Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17, para mostrar o exemplo da igreja primitiva, que é esse quadro, e que tem uma forte demonstração de que somente Jesus deve ser o alvo da nossa adoração, o alvo das nossas orações. Somente Jesus, o nosso evangelho, o nosso relacionamento com Deus, o nosso culto a Deus, o nosso devocional a Deus deve ser cristocêntrico. Tudo deve ser voltado a Cristo. Foi assim que Jesus se identificou aos seus apóstolos.
Foi assim que os apóstolos orientou e pastoreou a igreja primitiva, orientando e conduzindo. Vejam esses versículos que Paulo escreve a Filipenses. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobre, toda língua confesse, Jesus é o Senhor. Senhor não no sentido do Senhor humano, de autoridade, Senhor no sentido de divino, que governa, que controla, e a Ele toda adoração, a Ele todo louvor. Em Efésios capítulo 5, em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo ensina a igreja como ser cheio do Espírito Santo de Deus. E ele fala: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como a igreja iria se encher do Espírito? Aí ele vai falar: falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo estava dizendo para a igreja: você quer ser cheio do Espírito Santo? Então, se você for cantar ao Senhor, cante em nome de Jesus. Se você for dar ação de graças, dê em nome de Jesus. Se você for orar, faça em nome de Jesus. Se você for pregar, faça em nome de Jesus. Se você for cantar salmos, faça em nome de Jesus. Faça tudo em nome de Jesus. Exatamente como Jesus orientou: quando orardes ao Pai, orareis em meu nome, tudo quanto pedirdes em meu nome, assim o farei. Então foi dessa forma que os apóstolos ensinavam, doutrinavam a igreja. Veja um outro texto, Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que a igreja fosse fazer, tudo que o cristão venha fazer, seja feito em nome de Jesus. Era assim que a igreja primitiva crescia. Todas as ações de graças, todo louvor, toda operação de milagre era atribuído somente ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Prepare-se para intensificar a compreensão da grandeza, da divindade, do senhorio de Jesus, de sua graça, de sua misericórdia, do seu amor. De fato, Ele está à porta do nosso coração e bate. Ele anseia por ter uma intimidade, por ceiar conosco. Em João capítulo 14, versículo 21, Jesus fala: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Prepare-se para conhecer com o passar da sua vida. E é o que acontece conosco. Com o passar dos anos, nós nos surpreendemos, nos maravilhamos com o amor de Jesus. E esse texto que encerra a nossa lição, de Efésios capítulo 3, versículo 14 e 21, fala isso, que nós fomos sendo fortalecidos pelo Espírito no homem interior, para que Cristo cada vez mais habite em nosso coração. Ele deseja ceiar conosco. E nós, conforme formos conhecendo cada vez mais a sua palavra, praticando nossos devocionais, nossa comunhão com o Espírito Santo, nossa intimidade com Deus, nossas orações, aleluia, nós vamos compreendendo, nós vamos fundamentando nossa vida no amor, nós vamos compreender perfeitamente a largura, o comprimento, a altura,
a profundidade e o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, que você possa cada vez mais submeter sua vida a Jesus, confiando na sua fidelidade, no seu senhorio, na sua divindade e devotando a Ele toda a sua vida. Tudo que você venha fazer, o faça para a glória de Jesus, para a expansão do seu reino, para que outras pessoas venham conhecer, venham se reconciliar com Jesus, na missão do embaixador. Amém? Pois bem, eu acabei falando a explicação do que está em Efésios capítulo 3, versículo 14, 21, eu não vou ler aqui, você pode ler com ele lá e trazer essas explicações, né, de Efésios capítulo 3 e concluir essa aula mostrando para os seus discípulos que o conhecimento de Jesus, do amor de Jesus, da graça e da fidelidade vai, cada dia que se passa, se intensificar. Cada dia a gente vai se fundamentar mais no seu amor, compreender mais a dimensão desse amor, a largura, que a Bíblia usa aqui a expressão, a largura, a profundidade, o comprimento, a altura, para que possamos estar fundamentados e alicerçados no amor de Jesus, confiantes na sua soberania e no seu senhorio sobre nossas vidas. Aí vem as perguntas para reflexão e aprofundamento. Por que foi difícil para os discípulos reconhecer o senhorio da divindade de Jesus? Né? Êxodo 20, versículo 4, traz a proibição de fazer qualquer culto, qualquer veneração a imagens de escultura, a qualquer Deus, a qualquer ídolo, né, no lugar de Deus, e aparentemente ao qualquer ser humano que viesse de se identificar como Deus seria rechaçado como uma blasfêmia, né? Apesar de haver profecias sobre isso, mas eles não estavam preparados. A religião deles fazia ser muito difícil para os apóstolos crer na divindade de Jesus, que foi aos poucos eles começaram a se surpreender, como foi falado, quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem, né? Segundo a Bíblia, que atitudes de Jesus podem confirmar sua condição divina? João 5,18 mostra a reação dos opositores de Jesus quando Jesus se identifica como um filho de Deus, que Deus é seu Pai. Então, Jesus se identificava como filho de Deus, que Deus era seu Pai, no primeiro texto, e no segundo texto, Filipe pergunta para Jesus, eles estavam se despedindo, Jesus estava dizendo que ia para o Pai, e ele era o caminho para os seus discípulos irem também para o Pai. E aí Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus fala: eu estou há tanto tempo convosco e você não me conhece, não me reconhece, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim, nós somos um. Então ele se identificava na mesma essência, na mesma natureza do Pai. Quais palavras de Tomé confirmam a divindade de Jesus? Meu Senhor e Deus meu, tratando diretamente Jesus como Deus. Jesus afirmou sua divindade, o que cabe a nós fazermos? Nós temos duas opções: ou crermos, adorarmos e segui-lo, é o que os dois primeiros versículos falam, ou nós poderemos tratá-lo como lunático. Sua família, em Marcos 3,21, tentou resgatar ele em algum momento da pressão das multidões, e a Bíblia transcreve que eles afirmavam que Jesus estava fora de si, ou seja, os seus irmãos diziam: nosso irmão, como assim ele é Deus? Como assim ele é o filho de Deus? A gente tem que levar ele de volta para casa, Jesus está com um parafuso a menos, né? Ou você crê em Jesus, ou você tem que tratar Jesus como um lunático, porque ele mesmo afirmava ser Deus. Então, como que alguém vai dizer que Jesus não é Deus, mas Jesus é um senhor de ética, um senhor de moral, que tem diversos ensinamentos que devem ser seguidos? Como pode, do ponto de vista da lógica, ou ele
quem ele afirmava ser, ou ele estava profundamente enganado, ou ele era um lunático, né? Então, Jesus afirmou sua divindade. O que cabe nós fazermos? Ou reconhecer a sua divindade, crer nele e adorá-lo, ou uma outra opção é ignorar as suas palavras e saber que não dá para ignorar as suas declarações de Deus e abraçar os seus ensinamentos de amor. Se tivermos que ignorar as suas afirmações de ser Deus, precisamos ignorá-lo completamente, tratando-o como um mero lunático, né? E a família dele o tratava assim, mas após a sua ressurreição, eles de fato se converteram e se renderam a Cristo como Senhor de suas vidas. O que acontece com quem não acreditar na divindade de Cristo, como diz as Escrituras? João 8,24 fala que as pessoas que não creem que Jesus é o grande eu sou, morrerá em seus pecados. João 5,39, Jesus convida as pessoas para examinar as Escrituras, porque são elas que testificam dele. E é nas Escrituras, no conhecimento que as Escrituras vai trazer sobre Jesus, que nós podemos ter a vida eterna. Então as pessoas que não reconhecem a divindade de Jesus vão morrer em seus pecados, não vão ter acesso à vida eterna. E João 7,38, Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então também não terão como desfrutar da comunhão do Espírito Santo de Deus. É a resposta da pergunta número 5. Segundo Romanos 10,9, o que é necessário para o homem experimentar a salvação? Crer com seu coração na morte e ressurreição de Jesus e confessar Ele como Senhor da sua vida. Tema já trabalhado anteriormente por a gente. E assim a gente termina as perguntas e nos sobra o anexo da lição número 5, que vai apresentar Jesus como o único mediador, tanto do aspecto da salvação como do aspecto da comunicação, né? E vai defender que nós não precisamos de um mediador até o nosso mediador. Ele que nos liga a Deus, não só para a nossa salvação, mas também para a nossa comunicação com Deus. Jesus falou em diversas passagens: quando orardes ao Pai em meu nome. Toda oração a Deus deve ser feita em nome de Jesus de forma direta. A Bíblia nos chama a ter intrepidez, a ter ousadia, a entrar no Santo dos Santos, mediante o sacrifício de Jesus, mediante o sangue de Jesus oferecido no Calvário. A Bíblia não afirma que precisamos de uma pessoa para nos mediar até o nosso mediador. Por isso, seria um grande contrassenso precisarmos de uma pessoa até o nosso mediador. Pelo contrário, Jesus fala: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele está aberto, ele está sensível, ele está à porta, buscando ter uma intimidade conosco. E devemos falar com Deus em nome de Jesus. Amém? Terminamos aqui a nossa 5ª lição. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, onde veremos a nossa 6ª lição. Deus abençoe.